Olá pessoal, bom dia. A gente vai falar sobre determinantes hoje. Eu lembro que no finalzinho da aula passada, eu comentei com você muito rapidinho sobre como fazer o cálculo da matriz inversa. Então eu vou fazer também um cálculo de matriz inversa aqui agora também e já vou misturar com a matéria de determinante, ok? Eu vou te ensinar hoje a fazer um determinante de ordem 4. O determinante de ordem 4, a gente usa... Bom, tem vários métodos, A gente pode usar o teorema de Laplace, que é normalmente o que a gente mais ensina, é o mais ensinado, E também nós podemos usar a regra de Chiot, Chiot ou Chiot, depende de como você pronuncia. E tem muitos outros métodos, tá? Tem um método chamado método de Jacobi, que é mais ou menos uma espécie de escalonamento também da matriz, também é um método que com bastante treino fica até rapidão de fazer. Mas vamos lá, vamos começar, tenho bastante coisa para falar hoje. Eu vou começar fazendo uma questão de matriz inversa e colocando também uma propriedade de determinante, já algumas propriedades, para comentar já e misturar esse conceito. Então vamos lá. Primeiro, eu vou te dar uma matriz de ordem 2, ok? Uma matriz de ordem 2 para que a gente possa calcular rapidamente a matriz inversa. Então, matriz, vamos colocar 1, 3, menos 1, 2. Ok, 1, 3, menos 1 e 2. Eu quero que você calcule o determinante da matriz inversa. Vamos calcular, então, o determinante da matriz inversa. A pergunta é essa aqui. Qual é o determinante de A na menos 1? Muito bem, então, nós temos duas maneiras de fazer essa questão. A primeira maneira é o modo mais longo. Como assim modo mais longo? Eu acho que é o modo que você está pensando em fazer agora. Qual que é o modo? Você pode inverter a matriz A. Inverter a matriz A é o método que nós aprendemos na aula passada, eu vou fazer com você agora, e depois calcular o seu determinante. Nada demais, Você faz o cálculo da matriz inversa e depois calcula o seu determinante. Que tem um outro jeito de fazer? Tem um outro jeito de fazer. Eu vou te mostrar também esse outro jeito de fazer. Então, primeiro, vamos encontrar a matriz inversa usando a técnica da aula passada. Primeiro, a gente encontra o determinante da matriz A. Lembre-se que o determinante da matriz A é importante para encontrar a matriz inversa. Se o determinante for igual a 0, a matriz não possui inversa. Lembra? A matriz só é invertível se o determinante for diferente de 0. Nesse caso aqui, vamos calcular o determinante da matriz original. Eu vou fazer 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. E aqui 3 vezes menos 1. Lembre-se que na diagonal secundária, nós temos que trocar o sinal. Faz a conta de cabeça, escreve com o sinal trocado. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Aqui eu vou escrever mais 3. Então, qual é o resultado do determinante da matriz A, que não é o que ele está perguntando? O determinante da matriz A é 5. Ok, então, por que mesmo que a gente usa esse 5? Esse 5 vai entrar na fórmula de matriz inversa. Eu vou repetir aqui a fórmula da matriz inversa. Fórmula entre aspas, Porque a gente escreve a matriz inversa em função dos termos ali da matriz original e coloca 1 sobre o determinante. Então, a gente vai fazer assim, Se a matriz A, eu acho que eu coloquei A, B, C, D na última aula. Não importa as letras que a gente põe aqui, mas acho que foi. Normalmente é A, B, C, D mesmo. Se a matriz A é A, B, C, D, então, qual é a sua matriz inversa? Como nós representamos A na menos 1? Nós representamos A na menos 1 dessa forma aqui. Eu vou escrever, eu já vou sair da sua frente. Eu sei que eu estou bloqueando aqui a sua visão, mas já saio aqui da frente. Aqui fica D, menos B, menos C e A.
Então, isso que eu acabei de escrever aqui de azul, foi exatamente o que eu te ensinei na aula passada, no finalzinho da aula passada, né? E não deu muito tempo da gente fazer exercício com isso aqui. Então, como é que funciona essa ideia? Você vai fazer 1 sobre o determinante, ou seja, 1 sobre 5. Ok? E aí, você vai trocar de posição os elementos da diagonal principal e vai trocar de sinal os elementos da diagonal secundária. Repare que na diagonal secundária, eles não trocam de posição, eles só trocam de sinal. Então, nós temos aqui os elementos da diagonal principal e temos os elementos da diagonal secundária, e a gente vai escrever, então, a matriz inversa. A matriz inversa vai ficar A na menos 1 igual 1 sobre o determinante de A. O determinante de A é 5, então aqui vai ficar 1/5. Ok? Esse 1/5 depois vai fazer a distributiva, ok? Esse 1/5 vai fazer distributiva depois em cada um dos elementos da matriz. Tudo isso vai multiplicar. Agora vamos lá. Esse 1/5 multiplica quem? Quem é a matriz que esse 1/5 vai multiplicar? A diagonal principal vai ser 1, 2. Então, troca de posição. Trocando de posição vai ficar 2, 1. Agora, olhe para a diagonal secundária. A diagonal secundária é 3 e menos 1. Não troca de posição, troca de sinal. Então, aqui vai ficar menos 3 e mais 1. Tem um macete bem bobo, né, para você lembrar que a diagonal principal troca de posição e a diagonal secundária troca de sinal. O macetinho é bem besta, é esse aqui, ó. PPSS. Olha que besta isso aqui. A diagonal principal troca de posição. E a diagonal secundária troca de sinal. Diagonal principal troca de posição e a diagonal secundária troca de sinal. Mas não esqueça que tem esse 1/5 aqui na frente. Então, esse 1/5 vai fazer a distributiva, esse 1/5 vai multiplicar o 2, vai multiplicar o menos 3, vai multiplicar o 1 e vai multiplicar o 1. E depois que esse 1/5 fizer a distributiva, então nós temos a matriz inversa. Eu vou colocar aqui em cima o resultado. 1/5 vezes 2. 1/5 vezes 2 é 2/5. 1/5 vezes menos 3 fica menos 3/5. 1/5 vezes 1 fica 1/5. 1/5 vezes 1 fica 1/5. Prontinho. Essa aqui é a nossa matriz inversa. Não foi isso que o exercício perguntou, né? Mas nós estamos na metade do caminho. Lembre-se o que nós estamos fazendo. O que eu fiz aqui, tudo que está aqui, é o cálculo do finalzinho da aula passada, que eu quis te mostrar para deixar bem claro o que a gente está fazendo, né? O que é essa matriz aqui? Essa é a matriz inversa. O que mesmo que a matriz inversa faz, você lembra? O que a matriz inversa faz? Ela é responsável pelo quê? A matriz inversa multiplicada pela matriz original, se você multiplicar essas duas matrizes aqui, o resultado vai dar a matriz identidade. Matriz inversa multiplicada pela matriz original vai resultar na matriz identidade. Bom, mas não terminamos o problema. Ele quer o determinante da matriz inversa. Vamos calcular o determinante da matriz inversa? Eu vou dizer para você uma coisa. Eu não calculei ainda o determinante da matriz inversa, mas eu te digo que vai dar 1/5. Eu ainda não calculei esse determinante aqui, mas eu te digo que a resposta vai ser 1/5. 1/5? Da onde que você tirou esse 1/5? Vamos ver? Vamos calcular então o determinante dessa matriz aqui. O determinante da matriz inversa, que é exatamente o que o exercício está perguntando. Vamos lá. Diagonal principal vai ficar 2/5 vezes 1/5. Atenção, cuidado. 2/5 vezes 1/5. 2 vezes 1
e 5 vezes 5. 2/5 vezes 1/5. Isso vai dar 2 sobre 25, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. E agora, a diagonal secundária, não esqueça que tem que trocar de sinal. Então vai ficar menos 3/5 vezes 1/5 dá menos 3 sobre 25. Menos 3/5 vezes 1/5 dá menos 3 sobre 25. Mas nós escrevemos com sinal trocado, não é? Nós escrevemos com sinal trocado porque é diagonal secundária. Então aqui vai ficar mais 3 sobre 25. Prontinho. Chegamos na resposta que eu te disse. O determinante de A na menos 1 fica 5 sobre 25. Legal. Simplificando, realmente vai dar 1/5. Egg, como é que você sabia que ia dar 1/5? Você decorou essa resposta aí? Não. Eu sabia que ia dar 1/5 porque eu conheço uma propriedade. É uma propriedade que eu quero apresentar para você, né? E você não vai precisar fazer toda essa conta. Então, atenção. A aula de hoje tem duas ideias. A primeira ideia é apresentar para você algumas das principais propriedades. As propriedades não existem para te encher o saco. As propriedades existem para facilitar as contas. Olhe todas as contas que nós fizemos aqui, né? Todas essas contas que estão aqui demoram demais. Quer dizer, eu calculei toda a matriz inversa para poder encontrar o determinante da matriz inversa. E como é que eu sei, então, como é que eu sabia que ia dar 1/5 antes de fazer a matriz inversa? Deixa eu te mostrar, vem aqui comigo, olha só. Volte aqui no começo do exercício comigo. Atenção, o exercício não está perguntando a matriz inversa. Se o exercício pede para você, calcule a matriz inversa, você vai ter que fazer essa contarada que eu fiz aqui. O exercício está pedindo o determinante da inversa. Então deve ter um jeito mais fácil de fazer. Quem é o determinante da matriz inversa? O determinante da matriz inversa é 1 sobre o determinante da matriz original. Olha que simples que é. Você vai encontrar o determinante da matriz original e simplesmente vai inverter a resposta. Se o determinante da matriz original fosse 2/3, o determinante da matriz inversa seria 3/2. Você inverte a fração e acabou. E essa propriedade que eu comentei com você, claro, é muito mais fácil de trabalhar, mas existem outras parecidas que também evitam que você faça toda essa contarada aqui. Eu vou escrever para você naquele canto ali, ok? Então vamos lá. Eu vou escrever 5 propriedades, que são as principais propriedades na aula de hoje. E aí, na próxima aula, a gente termina determinantes e começa sistemas lineares, e eu termino de mostrar as propriedades para você. Então, propriedades. Ok? Essas propriedades funcionam para qualquer ordem, tanto faz o tamanho da matriz, o tamanho do determinante, as propriedades vão funcionar. Vamos começar então com essa que eu acabei de te mostrar, o determinante da matriz inversa. Para você calcular o determinante da matriz inversa, não é necessário calcular a inversa. Basta você fazer 1 sobre o determinante. 1 sobre o determinante de A. Você viu como isso poupa muito tempo, muito cálculo, né? E ajuda a gente a fazer a conta mais rápido. Segunda propriedade que também ajuda muito na hora de acelerar as nossas contas. Determinante de A vezes B. Essa aqui é muito legal. Vamos supor que você tenha 2 matrizes quadradas, A e B, né? E eu peço a determinante de A vezes B. Qual é a primeira coisa que você pensa? Bom, eu tenho a matriz A, tenho a matriz B, vou fazer Lincoln.
faço Lean-Call, encontro a matriz A vezes B e depois calculo o seu determinante. Vai demorar para fazer Lean-Call, não vai? Se for matrizes enormes, demora mais ainda. Será que não tem uma maneira mais rápida? Será que não tem um jeito de calcular isso aqui sem precisar fazer Lean-Call? Tem. E é muito mais simples. Basta você calcular o determinante da primeira matriz, o que é fácil de fazer, porque você já conhece o método de calcular determinante, né? Ou você faz principal menos secundária, ou faz a regra de Sarros, se for de ordem 3, aquela que repete do lado, né? As colunas. Faz o determinante da primeira e multiplica pelo determinante da segunda. Determinante da matriz A vezes determinante da matriz B. É muito mais simples multiplicar um número por um número do que multiplicar uma matriz por uma matriz. 3. A terceira é muito parecida com a segunda. Só que a terceira a gente faz A elevado a N. Então a terceira é determinante de A elevado a N. Você concorda que é muito complicado calcular A elevado a N? Vamos supor que você queira calcular A elevado ao cubo. Como é que faz A elevado ao cubo? Vai ter que fazer A vezes A, Lean-Call. Aí você encontra A quadrado. Aí você pega A quadrado e faz com A de novo, Lean-Call. Aí encontra A ao cubo. Demora demais, né? Vai ter que fazer muito Lean-Call, e isso que é só elevado ao cubo. Se fosse elevado à oitava, então deve ter um jeito muito mais rápido de fazer. Tem mesmo, é o determinante de A, simplesmente tudo isso elevado a N. Você reparou que todos eles, todas essas propriedades aqui, fazem com que a gente evite de fazer contas a mais, né? Só calcule determinante. E aí depois a gente vai fazer as contas auxiliares. E a quarta, tem a quarta e a quinta. Essa quarta ainda é tranquila, a quinta é a que você mais erra nos vestibulares. A quarta ainda é sossegada. O determinante da transposta. O determinante da matriz transposta não altera. Se você transpõe uma matriz, lembra que transposta não tem nada a ver com inversa, né? Transposta é quando você pega a linha e transforma em coluna. Lean-Call. Então, a transposta, todas as linhas viram colunas. O determinante da transposta é igual ao determinante da original. Transpor uma matriz não altera o seu determinante. Essa 4 é tranquila também. Então, eu vou circular essas 4 primeiras aqui. Essas 4 primeiras você não pode esquecer de jeito nenhum. Elas vão te ajudar muito nas suas contas. Agora, vamos colocar a 5 aqui. A 5 eu vou ter que fazer um exemplo numérico. É porque a 5 é complicada da gente entender e você erra bastante. Determinante de K vezes A. Vamos supor assim. Ó. Vamos supor que o determinante de uma matriz seja 10. Então, qual que é o determinante de 2A? Bom, você pensa que é 2 vezes 10. Não é. Não é 2 vezes 10. Outro exemplo. Vamos pensar que o determinante de A seja 5. Qual que é o determinante de 20 vezes A? Bom, você pensa. 20 vezes 5? Não, não é. Então, a ideia... Pela lógica, né, logicamente, usando aqui as propriedades por trás dessas aqui, você pensa que é simplesmente fazer isso aqui, ó, K vezes determinante de A. Isso que eu acabei de escrever está errado. Atenção, eu quero que você olhe para essa igualdade aqui e pense que está faltando alguma coisa. Isso aqui não está correto. Tente sempre entender que quando tiver o K, vai estar faltando alguma coisa. O que está faltando? Eu vou elevar isso aqui a N. O K tem que estar elevado a N. E quem é o N? Esse N, você viu que o N é um penetra aqui, né? No meio do problema.
Quem que é esse N, Egg? Vou escrever para você aqui. O N é a ordem da matriz A. Então, é o tipo de propriedade que faz com que você esqueça o detalhe, né, de elevar a N. Eu vou fazer um exemplo numérico dessa propriedade, porque é uma daquelas que você mais confunde. Por exemplo, vamos supor que o determinante da matriz A seja 10, e essa matriz A seja de ordem 4. Então veja, eu nem te ensinei a calcular determinante de ordem 4 ainda. Vou te ensinar daqui a pouco. Eu nem te ensinei a calcular determinante de ordem 4. Eu sei que o determinante dessa matriz é 10. Já foi dado o determinante. E a pergunta é essa aqui. Quanto vale o determinante? Vamos inventar aqui, por exemplo, 2A. Quanto vale o determinante de 2 vezes A? Quer dizer, pega a matriz que você não conhece, multiplica por 2 e calcula de novo o determinante. Então, a resposta não é 20, a resposta não é 2 vezes 10. Por quê? Porque existe esse elevado a n aqui. Você precisa pegar esse 2 e elevar a ordem. Então, eu vou apagar aqui o ponto de interrogação e vamos montar a propriedade. Vou colocar o 2. Aqui está 2 elevado à quarta. Tudo isso vezes. E aí sim, 2... Vamos colocar esse 4 de outra cor aqui? Já vou colocar. 2 elevado à quarta vezes o determinante de A. Vamos destacar esse 4 aqui, né? Pronto. 2 elevado à quarta, o 2 é o que está multiplicando aqui a matriz A, elevado à quarta, porque a ordem é 4, e o determinante de A, que eu vou trocar por 10 agora. Então você não esquece mais, a resposta vai ser 16 vezes 10. 16, 2 à quarta é 16, 16 vezes 10 vai dar 160. Muito bem, eu vou colocar mais uma, a gente ainda vai ter mais uma aula falando de determinante, mas eu vou colocar mais uma aqui no canto, propriedade 6. Só para ver se você pode usar nessa aula também. A propriedade 6, ela é tranquila também. É a propriedade do múltiplo. Toda vez que uma fila pode ser linha ou coluna, ok? Qualquer um dos dois. Toda vez que uma fila é múltiplo de outra fila, quando eu falo a palavra múltiplo, você pensa em tabuada, ok? Quando uma fila é múltiplo de outra fila, o determinante é 0. Como assim, Egg? Assim, ó, eu vou colocar um determinante aqui de ordem 5. Eu nem te ensinei de ordem 4, imagine de ordem 5, né? Vamos fazer qualquer coisa aqui, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 2, 1, menos 1, 1. 5, 1, 3, 1, 2. 4, 0. Egg, está falando números aleatórios aí. Mais ou menos. Aí aqui eu vou colocar 10, 20, 30, 40, 50. Então, dá uma olhadinha nesse determinante aqui. Na verdade, as linhas, a segunda, a terceira e a quarta linha, os números eu inventei mesmo. Né? O importante é você olhar para a primeira e para a última linha. Porque assim, a propriedade diz, se uma linha for a tabuada de outra, né? Quando eu digo tabuada, eu quero dizer múltiplo. Então, você pega uma linha inteira e multiplica por um número. E tem que dar outra linha. Ou você pega uma coluna inteira e multiplica por um número. Tem que dar outra coluna. Então, eu nem te ensinei a calcular determinante de ordem 4, muito menos de ordem 5. Mas nós temos certeza que esse determinante aqui é 0. Nem precisa fazer conta. Com certeza, esse determinante é 0. Egg, da onde você tirou, então, que esse determinante é 0? Por que você está dizendo isso? Por causa disso aqui, ó. A primeira linha
E a última linha tem uma relação ali de múltiplos, né? A última linha é a primeira linha vezes 10. Não precisa ser a primeira e a última, pode ser a primeira e a terceira, ou a segunda e a quarta. Qualquer ordem, as colunas também, né? Podem estar relacionadas. Mas só o fato de ter ali uma relação de múltiplo, o determinante é zero. Muito bem, então, essa foi a primeira parte da aula, é a parte das propriedades, né? Não falei de todas as propriedades, comento com você na próxima aula mais algumas propriedades que eu achar importante. E agora vamos falar do teorema de Laplace. Eu vou ensinar hoje para você só Laplace. Porque se eu ensinar tanto Laplace quanto QO, vai acabar um confundindo o outro. Vou te ensinar então o teorema de Laplace agora. E aí, no comecinho da próxima aula, eu ensino para você a regra de QO. Ou regra de XO. Depende da sua vontade e da sua pronúncia ao ler um livro de matemática. Muito bem. Então escreva aí para mim teorema de Laplace. Eu vou escrever só Laplace. E aí sim nós vamos estudar como calcular um determinante de ordem 4. Não pode fazer sarros, né? A regra de sarros é aquela que você usa no de ordem 3. Então assim, pega a matriz e repete as duas... Não. Essa história de repetir as duas primeiras colunas do lado é só quando é de ordem 3. 3 linhas e 3 colunas. De jeito nenhum que você pode fazer isso num determinante de ordem 4. Então eu vou escrever aqui Laplace. O Laplace, ele te ajuda a calcular determinante de qualquer ordem. O determinante, a técnica de Laplace, o teorema de Laplace, é um teorema genérico, ele funciona para qualquer tipo de matriz. A regra de sarros só funciona para de ordem 3. Né? Aquela que a gente faz para de ordem 2 só funciona para de ordem 2, que é a diagonal principal menos secundária. O Laplace não, o Laplace funciona para qualquer tipo de matriz. Se você quiser aplicar Laplace no de ordem 3, no lugar dos sarros, você pode, mas não tem sentido, o sarros é mais fácil. Eu vou te ensinar, então, a aplicar o teorema de Laplace num determinante de ordem 4. Vamos começar, então, com um simples. Vamos lá. O determinante de ordem 4, esse aqui, ó. Vou colocar 1, 2. Eu vou escolher números pequenos para ficar fácil de fazer a conta, né? Senão eu erro tudo. Menos 1, 0. Menos 1, 0. 1, 1. 1. Menos 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0. Ok. Então vamos calcular juntos esse determinante aqui. É um determinante de ordem 4. Muito bem. Então, eu quero que você dê uma boa olhada nesse determinante aqui. A primeira coisa que você vai fazer é procurar, né? Visualize bem ali as linhas e as colunas separadamente. Sempre que você for fazer o teorema de Laplace, existe um jeito mais simples. Quer dizer, você vai tentar procurar a linha ou a coluna que tem a maior quantidade de zeros. A linha ou a coluna que tem a maior quantidade de zeros. Então, calma aí. A primeira coluna é terrível. A primeira coluna não tem nenhum zero. Então, seria a pior coluna para que a gente possa escolher, né, para usar. Se eu escolher, por exemplo, essa última linha aqui, tem 2 zeros. Então, já é bem melhor. Mas existe, você deve ter enxergado, existe uma melhor ainda, que é a última coluna. Olha só. A última coluna é 0, 1, 0. Muito bem. Então você vai fazer o seguinte: separe a última coluna, rabisque assim, né? Destaque a última coluna. Nós vamos usar a última coluna.
você pode usar qualquer linha ou qualquer coluna. Mas nós vamos usar aquela que tem maior quantidade de zeros, porque facilita a conta. Bom, e daí, Egg, e agora? O que a gente faz? Bom, agora você pega o número que não é nulo. O número que não é nulo é o 1. Então, vou colocar aqui o número 1. Fazer aqui o número 1 de vermelho, ok? E aí você vai fazer 1 vezes. Muito bem. Agora, vezes o quê? Como que funciona o teorema de Laplace? Você vai fazer o elemento que não é nulo multiplicado pelo cofator dele. Espera aí, como é que é fator? Calma aí. Você vai representar assim, ó. COF. COF é a abreviação de cofator. O cofator do elemento A24. Calma aí. Primeiro, o que é cofator? Vou te explicar daqui a pouco. Cofator é uma fórmula. Já vou te explicar. Por que A24? Ora, esse A24 é o elemento 1. É o elemento que não é nulo daquela coluna que nós escolhemos com 3 zeros. A24. 24 por quê? É segunda linha e quarta coluna. Segunda linha e quarta coluna. Então, você pega o elemento não nulo vezes o seu cofator. Seu cofator, né? Porque é o cofator do elemento A24. A24 é esse elemento 1 aqui. Bom, mas e daí, Egg? Tá, e agora? Como é que eu calculo o cofator? Para você calcular o cofator, são duas partes. Então, o cofator é dividido em duas partes. Uma moleza e uma complicada. Vou repetir aqui o 1. Aqui está o sinal de igual. Vamos repetir o 1 de vermelho. Vezes. Agora, o que é o cofator? Vamos começar então o cofator. A primeira parte vem de verde. A primeira parte do cofator é assim, ó. Menos 1 elevado a I mais J. Ixi, como é que é? Menos 1 elevado a I mais J. Espera aí. Por que menos 1? Ora, porque faz parte da fórmula do cofator. Tá. Quem que é o I e quem que é o J? Ora, o I e o J são os elementos que representam a posição. Lembra da aula passada? O I e o J são o 2 e o 4. Você vai fazer menos 1 elevado a 2 mais 4. Menos 1 elevado a 2 mais 4. Se fosse, por exemplo, o elemento A45, é claro que não tem aqui A45, mas se fosse A45, você faria menos 1 elevado a 4 mais 5. Sempre vai ser menos 1 elevado a I mais J. Ei, não acabou. Isso aqui é metade do cofator. Ainda está faltando a outra parte. Não acabou o cofator ainda. Vezes. Ok. Então vamos agora para a segunda parte do cofator. Olha só qual é a segunda parte do cofator. A segunda parte do cofator... Oi? Pois não. Pergunta? É que se você tiver uma linha ou uma coluna que só tem zeros, aí o determinante é zero. Porque daí o próprio teorema de Laplace diz que vai dar zero, porque você não pode aplicar o teorema de Laplace. Ok? Então, se você tiver um determinante na sua frente, que tem uma linha inteira de zeros, ou uma coluna inteira de zeros, não tenha dúvida, a resposta é zero. Ok? Porque daí não é possível aplicar o teorema de Laplace, porque vai dar zero de qualquer jeito. Legal? Então vai ter no mínimo um número não nulo, né, para ser interessante aplicar o teorema de Laplace. Bom, então, como que a gente aplica a segunda parte então do cofator? Atenção, quem é a segunda parte? Você vai fazer um determinante. E aí já entra a primeira dúvida. Egg, você está me ensinando a calcular um determinante. Beleza. E você está me dizendo que para calcular um determinante, tem que calcular um determinante.
É isso mesmo. Para calcular um determinante, tem que calcular um determinante. Só que esse determinante, você sabe calcular. Porque o determinante que a gente colocou no enunciado é de ordem 4. E esse aqui que eu vou escrever agora para vocês é de ordem 3. Como assim, Egg? Olhe só quem é que eu vou pôr aqui. Vai ficar 1 vezes menos 1 elevado a i mais j, vezes um determinante de ordem 3. Quem é esse determinante de ordem 3 que nós sabemos calcular? É esse aqui, ó. Você vai pegar aquela coluna que você separou, lembra? Pega a coluna que você separou, faz aqui um risquinho assim, só para fingir que você vai eliminá-la. Você vai eliminar a coluna e também vai eliminar a linha daquele elemento que representa o cofator. Lembra que o cofator era do 24, do elemento A24? Então você elimina a segunda linha e elimina a quarta coluna. Todos os números que sobraram aqui, você põe naquele determinante. Vai ficar 1, 2, menos 1, 1, menos 1, 0, 2, 1, 0. Prontinho. Agora é só a gente calcular isso daqui. O que está em verde, tudo que está em verde aqui é o cofator. E o que está em vermelho é o elemento não nulo. O elemento não nulo da linha ou da coluna que você vai pegar. Vamos colocar rapidinho aqui, vamos fazer a conta. Esse 1 vai sumir daqui, porque 1 vezes qualquer coisa dá 1. Menos 1 elevado à sexta, vamos fazer assim, ó. Não vamos sumir ainda com ele, não. Vamos colocar aqui 1. Isso aqui também vai dar 1, porque menos 1 elevado à sexta, menos 1 elevado a expoente par. Menos 1 elevado a expoente par, continua, menos 1 elevado a expoente par, troca de sinal. Menos 1 elevado a expoente par fica mais 1. E agora a gente vai calcular esse determinante que nós já sabemos calcular, né? É o determinante usando a regra de Sarros. Então, para calcular esse determinante, eu copio aqui a primeira coluna, copio aqui a segunda coluna. Deixa eu contar uma coisa para você. No ensino superior, a gente estuda matrizes e determinantes na matéria de álgebra linear. E lá na matéria de álgebra linear, os professores costumam dizer assim, ó. O teorema de Laplace é um teorema que reduz a ordem de um determinante. Se você quer calcular um determinante de ordem 4, você vai aplicar o teorema de Laplace e vai reduzir para um determinante de ordem 3. Se você quer calcular um determinante de ordem 5, primeiro você aplica o teorema de Laplace e reduz para determinante de ordem 4. Depois você aplica o teorema de Laplace de novo e reduz para determinante de ordem 3. E o determinante de ordem 3, daí você aplica Sarros, que você sabe fazer. Então, o teorema de Laplace é um teorema que te permite reduzir a ordem de um determinante. Vamos lá? Primeira diagonal principal vai dar 0. Vou colocar aqui mais 0, o que é besteira, porque 0 não tem sinal, mas tudo bem. Aqui também vai dar 0. Ok, e aqui vai dar... Opa, peguei errado aqui a coluna, só um pouquinho. Menos 1 vezes 1 vezes 1 vai dar menos 1. Então, repare que o sinal do 0 tanto faz. Agora, menos 1. Veja que eu mantive o sinal, porque é diagonal principal. Agora, nas diagonais secundárias, eu troco o sinal. Nesta diagonal secundária, faz a conta de cabeça. Menos 1 vezes menos 1 vezes 2 vai dar mais 2. Mas eu vou escrever aqui com o sinal trocado, porque é diagonal secundária. Aqui fica menos 2. A outra vai dar 0. Então, mais 0. E aqui também vai dar mais 0. Prontinho. Isso que eu acabei de fazer está entre parênteses, né? Está entre parênteses porque tudo que está aqui
é o resultado do determinante. E esse determinante ainda vai ter que multiplicar pelo menos 1 elevado à sexta, que ainda vai ter que multiplicar pelo 1 que está aqui. Então, esse é o resultado do nosso determinante original. Isso aqui vai dar 1 vezes 1, continua dando 1, menos 2 menos 1, então a resposta vai dar menos 3. Calma que eu já vou terminar. A dúvida que surge já na sua cabeça é a seguinte: Egg, e se não tiver uma linha ou uma coluna com 3 zeros? E se tiver um exercício na minha frente que não tenha 3 zeros, que só tenha 2 zeros? Bom, se você tiver alguma questão que não tem 3 zeros, que só tem 2 zeros, aí você vai ter que fazer 2 vezes o cofator. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Então, igual. Vamos colocar aqui o sinal de igual. Nós já terminamos a questão, ok? Tudo que eu fiz aqui já terminou. Então, isso aqui tudo, ó, só para deixar bem claro que nós já terminamos a questão, eu só quero dizer o seguinte: e se por acaso, aqui, e se por acaso nós tivéssemos uma questão que não tem 3 zeros? Tem no máximo 2 zeros. Aliás, no máximo 2, né? Vamos fazer rapidinho, eu não vou terminar, eu só vou montar para você o teorema de Laplace. Por exemplo, vamos pegar essa última coluna aqui, aliás, essa última linha aqui, por exemplo, né? Supondo, como que ficaria a aplicação do teorema de Laplace usando essa última linha aqui? Eu vou colocar ali para você, não é difícil, é só fazer assim, ó. 2 vezes o cofator do elemento 41. Então veja, eu peguei essa última linha aqui. Vamos tentar usar a mesma ideia do teorema de Laplace. Eu vou pegar o primeiro número não nulo, que foi o que eu fiz anteriormente, né? 2 vezes o cofator de 41. 41 porque é quarta linha e primeira coluna. Só que tem mais um número. Então é só somar. Se tem mais um número, eu vou fazer mais 1 vezes, e agora a gente faz o cofator do elemento 42. Você entendeu a ideia? Se você calcular o que eu acabei de escrever aqui, ó, se você calcular isso aqui, vai dar a mesma resposta, vai dar menos 3. Né? Porque, claro, o determinante, o cálculo desse determinante é independente da linha ou da coluna que você escolhe, aplicando o teorema de Laplace. Então, eu sugiro que você tente fazer depois essa conta aqui, tem que dar a mesma resposta, menos 3. Você entendeu por que a gente não escolhe uma linha ou uma coluna que não tem zeros? Se você tivesse escolhido a primeira coluna, teria que fazer 4 cofatores. 1 para cada um. Ia demorar demais. É por isso que nós escolhemos a linha ou a coluna com mais zeros, para que a gente possa fazer menos cofatores possíveis.